A pequena Mariana foi deixada para trás pela sua madrasta numa casa de aldeia abandonada, numa aldeia remota do Alentejo. Agarrava uma mala velha, sem compreender por que razão ficara sozinha. O sol de fim de tarde pintava o céu de laranja e roxo, mas a beleza da paisagem alentejana perdia-se na sua confusão e medo. As paredes de adobe da casa, em tempos caiadas de branco, estavam agora rachadas e manchadas pelo tempo. Faltavam telhas no telhado, criando buracos escuros que pareciam olhos a observá-la. Um silêncio pesado, quebrado apenas pelo zumbido das cigarras e pelo farfalhar do vento nos sobreiros secos, envolvia tudo. Foi nesse cenário de desolação que um carro preto, de luxo, parou na estrada de terra batida e dele desceu um homem de fato chamado Rui. A sua presença era um contraste gritante com a pobreza e o abandono do local. Ele ajoelhou-se à frente dela, o tecido caro do seu fato a sujar-se com o pó vermelho, e estendeu-lhe a mão aberta. A sua mão ficou ali, suspensa no ar, à espera, e Mariana não se moveu. O vento levantou a poeira da estrada enquanto ela apertava com força a pega da sua mala, sentindo o cabedal velho e gasto arranhar a palma da sua mão pequena e suja. O homem continuava agachado, o sorriso paciente no rosto, esperando uma resposta que ela não sabia dar. Os seus olhos eram claros e tinham algo que ela nunca vira antes nos adultos que conhecia. Algo que parecia simultaneamente honesto e cansado. "Estás aqui sozinha?" perguntou ele. A sua voz era suave, sem pressa, como se tivesse medo de a assustar. Mariana acenou lentamente com a cabeça, sem desviar o olhar do dele, enquanto o seu coração batia depressa no peito e o medo se misturava com uma estranha curiosidade. "E a pessoa que te trouxe, onde está?" Rui continuava a olhar em volta, procurando alguém por entre as árvores e a estrada vazia. Ela virou o rosto para o caminho de terra que desaparecia entre os grandes pinheiros. E não havia ninguém. Apenas o silêncio opressivo do final da tarde e o canto distante de um pássaro que ela não conseguia ver. "Ela foi-se embora", respondeu Mariana, e a sua voz era demasiado fina, quase perdida no vento. Rui respirou fundo e olhou para a casa em ruínas, o telhado desabado de um lado e as tábuas podres que mal seguravam as paredes. Depois, olhou para os sacos de pano abandonados no chão, cheios de algo que ele não conseguiu identificar. E, por fim, para a mala velha que a menina segurava como se fosse a única coisa que lhe restava no mundo. "Ela vai voltar?" perguntou ele. E, desta vez, a sua voz era mais séria. Mariana demorou a responder, porque não sabia realmente a resposta. A madrasta dissera que ia buscar água à ribeira, que era só para esperar ali e que não demorava. Mas isso fora há horas, quando o sol ainda estava alto, e agora quase tocava nas montanhas do outro lado. "Não sei", murmurou ela, olhando para os seus pés descalços e cobertos de terra. Rui ficou em silêncio por um momento, observando-a com uma expressão que misturava uma raiva contida e uma tristeza profunda que tentava esconder, mas não conseguia completamente. "Como te chamas?" perguntou ele, mudando de tom para algo mais leve. "Mariana", respondeu ela baixinho. "Mariana, que nome bonito", disse ele com um pequeno sorriso. "Eu chamo-me Rui e não te vou deixar aqui sozinha." "Não posso fazer isso", disse ele, e a sua voz era firme, carregada de uma decisão já tomada. Ela olhou para ele sem perceber bem o que aquilo significava, porque nunca ninguém lhe dissera algo parecido antes. Ninguém nunca se tinha importado se ela estava sozinha ou com medo ou com frio. E as palavras soavam estranhas, como se viessem de uma língua que ela estivesse a começar a aprender naquele preciso instante. Rui levantou-se lentamente, o joelho a estalar, e estendeu novamente a mão, com a palma virada para cima. "Vem comigo, vou levar-te para um lugar seguro para comeres e dormires como deve ser", disse ele. Mariana olhou para a mão grande e calosa e depois para a casa abandonada atrás de si. O lugar era horrível e frio e cheirava a mofo, mas era o único que ela conhecia. E sair dali significava ir para o desconhecido completo, sem qualquer garantia de que as coisas melhorariam. "E se ela voltar e não me encontrar?" perguntou Mariana, a voz a tremer de medo. Rui respirou fundo e ajoelhou-se de novo, pondo-se à altura dela. Os seus olhos, escuros, estavam cheios de uma dor que nenhuma criança deveria carregar. "Se ela voltar, eu explico-lhe onde estás e como te encontrar. Mas agora, precisas de comida, de um lugar quente e de alguém que cuide de ti como mereces", disse ele, olhando-a profundamente nos olhos. Mariana sentiu os olhos a picar e a garganta a apertar, como se algo estivesse preso lá dentro, a querer sair mas sem conseguir. Ela queria acreditar naquele homem de fato sujo, mas aprendera da pior maneira a não confiar em promessas, pois todas as que ouvira antes tinham sido quebradas sem piedade nem explicação. "Prometes mesmo?" perguntou ela com uma voz tênue. "Prometo, Mariana, prometo que vou cuidar de ti", respondeu Rui. E, desta vez, ela sentiu que podia acreditar. Largou lentamente a mala, deixando-a cair no chão de terra, e pôs a sua mão pequena e trêmula na mão grande dele,
que lhe fechou os dedos com cuidado, como se ela fosse feita de vidro e pudesse quebrar a qualquer momento. Rui pegou na mala com a outra mão, sentindo o seu peso demasiado leve para uma vida inteira, e começou a caminhar em direção ao carro preto estacionado na berma da estrada, puxando Mariana suavemente para não a assustar enquanto ela tropeçava nas pedras soltas do caminho. Ela olhou para trás uma última vez, vendo a casa de aldeia tornar-se mais pequena e distante a cada passo, e sentiu um aperto no peito misturado com um estranho alívio que nunca antes sentira. Era como se estivesse a deixar para trás não apenas um lugar, mas toda uma vida de sofrimento que já não cabia dentro dela. O carro era grande e brilhante e não parecia pertencer àquele lugar de terra seca e abandono. Rui abriu a porta de trás e pousou a mala no banco com cuidado. Senta-te aqui à frente comigo, disse ele, apontando para o lugar do passageiro. Mariana subiu com dificuldade e, quando finalmente conseguiu sentar-se, sentiu o cor macio debaixo de si, tão diferente de tudo em que tocara nos últimos tempos que parecia real. Rui entrou pelo outro lado e ligou o motor, que ronronou suave e constantemente. Tens fome? Perguntou ele, enquanto apertava o cinto de segurança e estendia o braço para apertar também o dela. Mariana acenou com a cabeça, pois estava com muita fome. Rui pegou num saco de papel que estava no tablier e entregou-lhe. Tem bolachas aí dentro, podes comer as que quiseres, disse ele com um pequeno sorriso. Mariana abriu o saco e viu as bolachas recheadas, na embalagem limpa e cheirosa. Pegou numa e deu uma dentada, sentindo o açúcar a derreter-se na boca e o sabor doce de que já se esquecera completamente que existia. Com calma, se não ficas mal disposta, disse Rui, observando-a pelo canto do olho enquanto conduzia lentamente pela estrada de terra. Saíram do caminho de terra e entraram numa estrada de alcatrão larga e lisa. Mariana observava tudo pela janela, de olhos arregalados, vendo as casas aparecerem aos poucos. Para onde vamos? Perguntou ela. Para a minha casa, respondeu Rui. É uma quinta que fica nos arredores. É longe. Mais ou menos 20 minutos daqui, explicou ele. As casas tornavam-se cada vez maiores e mais espaçadas, e os jardins mais verdes e cheios de flores. Por que é que paraste? Perguntou ela de repente. Rui demorou a responder. Ia a caminho de casa depois de uma reunião de trabalho e usei este atalho. E depois vi-te ali, sozinha, ao lado daquela casa, e não consegui continuar sem parar para saber se estavas bem, explicou ele. Mas tu não me conheces, disse Mariana, franzindo a testa. Não preciso de te conhecer para saber que uma criança não pode ficar sozinha num lugar daqueles, respondeu Rui, a voz mais séria e firme do que antes. O carro virou para uma rua larga e arborizada. Rui abrandou e parou em frente a uma delas, carregando num botão que fez o portão abrir-se lentamente. Mariana arregalou os olhos ao ver a enorme quinta à sua frente, com grandes janelas que refletiam o céu alaranjado. Tu moras aqui? Perguntou ela, incrédula. Sim, moro aqui, respondeu Rui, entrando lentamente e estacionando o carro na garagem coberta. Ele desligou o motor e ficou imóvel por um instante. Depois, saiu e foi para o lado dela, abrindo-lhe a porta e estendendo-lhe novamente a mão. Vem, vou mostrar-te a casa e o quarto onde vais dormir hoje, disse ele. Entraram pela porta da cozinha, que se abriu com um clique suave. A luz acendeu-se automaticamente e Mariana ficou imóvel à entrada, a olhar para tudo de boca aberta. A cozinha era maior do que toda a casa onde fora deixada. Havia uma grande mesa de madeira escura no meio, panelas de inox penduradas numa barra de metal na parede, um fogão enorme e brilhante, um frigorífico prateado e um cheiro bom a comida que ainda pairava no ar. Deves estar mesmo com fome, não é? Disse Rui com um pequeno sorriso ao ouvir o estômago dela a roncar alto. Vou aquecer-te qualquer coisa para comeres como deve ser. Mariana sentou-se numa cadeira, de costas direitas, observando cada movimento dele enquanto ele colocava arroz, feijão e um pedaço de carne num prato e o aquecia no micro-ondas. Pousou à frente dela com um garfo e um copo de sumo de laranja gelado. Come devagar para não te sentires mal, repetiu ele, sentando-se do outro lado da mesa. Mariana pegou no garfo com a mão trêmula e começou a comer, sentindo o sabor da comida quente e temperada que não sentia há tanto tempo que já nem se lembrava bem como era. Cada garfada parecia curar um pedacinho da dor que estava guardada dentro dela. Quando acabou, ele levou o prato vazio para o lava-louça. Agora, vou mostrar-te onde vais dormir. Amanhã falamos do resto, disse ele, secando as mãos num pano branco. Mariana seguiu para fora da cozinha, atravessando uma sala de estar enorme com sofás de cabedal castanho e uma grande televisão, subindo uma escadaria larga até ao segundo andar, onde havia um corredor comprido com várias portas. Rui abriu uma no final do corredor e acendeu a luz, revelando um quarto espaçoso com uma cama de casal coberta por um edredão azul claro. Podes ficar aqui por agora. A casa de banho é logo ali ao lado, disse ele, apontando para uma porta entreaberta.
Mariana entrou lentamente e olhou em volta, sem conseguir acreditar que ia dormir num lugar assim. O chão era de madeira clara e havia um tapete fofo no meio. É sério? Perguntou ela, virando-se para o olhar, os olhos a brilhar. É sério, Mariana. Este quarto é teu enquanto estiveres aqui, confirmou Rui. Amanhã tratamos do resto. Mas agora, precisas de tomar um banho e descansar. Mariana virou-se para ele e, pela primeira vez desde que fora abandonada, sentiu vontade de chorar. Não de tristeza ou de medo, mas de algo próximo da esperança. Obrigada, disse ela, a voz a falhar. Rui sorriu e pousou a mão no ombro dela. De nada, Mariana. Mereces estar num lugar seguro e ninguém devia ter-te deixado daquela maneira. Ele saiu e voltou minutos depois com uma toalha limpa e uma t-shirt demasiado grande para ela usar como pijama. Toma um banho demorado e depois deita-te. Se precisares de alguma coisa, o meu quarto é o primeiro do corredor, disse ele. Mariana esperou que ele saísse para fechar a porta suavemente. Entrou na casa de banho e ligou o chuveiro, sentindo a água quente a escorrer-lhe pelas costas, lavando toda a sujidade acumulada. Quando saiu, enrolou-se na toalha macia e vestiu a t-shirt, que lhe chegava aos joelhos. Deitou-se na cama e afundou-se no colchão macio, sentindo o corpo a relaxar pela primeira vez em muito tempo. Estava quase a adormecer quando ouviu uma batida leve na porta. Mariana, estás acordada? Perguntou Rui. Ela respondeu que sim. Ele entrou, trazendo um copo de água fria que pousou na mesinha de cabeceira. Dorme tranquila, Mariana. Estás segura aqui. Ele saiu e fechou a porta, deixando apenas uma réstia de luz do corredor entrar. Mariana puxou o edredão macio até ao queixo e enterrou o rosto na almofada, que cheirava a sabão e a amaciador. Fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, conseguiu dormir sem medo. O dia seguinte chegou com a luz clara do sol a entrar pela janela. Acordou assustada, mas aos poucos as memórias do dia anterior voltaram. O homem de fato, o carro preto, a quinta, a comida quente. Era tudo real. Mariana levantou-se e foi à janela. Lá fora, havia um jardim imenso com relva verde e flores coloridas. Ouviu passos no corredor. Mariana, já estás acordada? Perguntou Rui do outro lado da porta. Estou, respondeu ela. Ele abriu a porta, já vestido com calças de ganga e uma camisa azul. Bom dia. Dormiste bem? Sim, dormi, respondeu ela. Vem tomar o pequeno almoço. Depois, temos de falar de coisas importantes. Desceram a escadaria larga e entraram na cozinha, onde a mesa de madeira já estava posta. Havia pão fresco, torradas, manteiga, compota, enchidos variados, queijos e sumo de laranja. Senta-te e come à vontade, disse Rui. Comeram em silêncio por alguns minutos. Mariana, tenho de te fazer algumas perguntas, e precisas de responder com sinceridade, está bem, começou ele. Ela acenou com a cabeça. Tens pai ou mãe vivos? O meu pai morreu quando eu era muito pequena. A minha mãe morreu há uns 2 anos. E depois da tua mãe morrer, quem ficou a tomar conta de ti? A mulher do meu pai. Ela chama-se Carla. E foi essa Carla que te levou para aquela casa ontem? Sim. Ela disse que íamos viver para lá, mas depois disse que ia buscar água e nunca mais voltou. Rui respirou fundo. Ela batia-te. Mariana desviou o olhar. Às vezes. E dava-te de comer todos os dias. Nem sempre. Rui fechou os olhos por um momento. Mariana, não te vou deixar voltar para essa mulher. Não vou deixar que passes por isso outra vez. Mas e se ela me procurar? Se ela te procurar, eu trato do assunto. Mas duvido muito que apareça. Terminaram o pequeno almoço e Rui levantou-se. Hoje tenho de sair para tratar de uns assuntos. Vou ao tribunal para ver o que é preciso fazer para te manter aqui legalmente. Vais deixar-me aqui sozinha? Não, vais ficar com a Dona Maria. É a senhora que cuida da casa. Ela é muito simpática, vais gostar dela. Poucos minutos depois, a campainha tocou. Apareceu uma mulher pequena e roliça, de cabelos grisalhos e um avental florido. Dona Maria, esta é a Mariana, apresentou Rui. Bom dia, minha querida. Que menina tão bonita, disse Dona Maria, ajoelhando-se para ficar à altura dela. Rui despediu-se, prometendo voltar antes do almoço. Vem, minha querida, vou mostrar-te o resto da casa e depois vamos fazer um bolo de chocolate, disse Dona Maria, estendendo-lhe a mão. Passaram a manhã na cozinha. Dona Maria ensinou Mariana a partir os ovos,
a peneirar a farinha, a untar a forma. Mariana prestava atenção a cada detalhe, sentindo uma alegria estranha a crescer no peito. O cheiro do bolo a cozer encheu a casa. O som da porta da garagem a abrir-se anunciou a chegada de Rui. Ele entrou na cozinha, carregando sacos grandes. Que cheirinho bom! Quem fez esta maravilha? A Mariana ajudou-me, respondeu Dona Maria. Trouxe umas coisas para ti, disse Rui, pousando os sacos na mesa. Dentro havia roupa nova, calças de ganga, t-shirts, um casaco, sapatilhas, meias, tudo do tamanho dela. Isto é tudo para mim? Perguntou ela, incrédula. Tudo. Pedi ajuda à senhora da loja, explicou Rui. Mariana pegou nos sacos e correu para o quarto. Experimentou cada peça em frente ao espelho. Tudo lhe servia na perfeição. Desceu, vestida com umas calças de ganga e uma t-shirt cor-de-rosa. Está perfeito, disse Rui quando a viu. Obrigada, agradeceu Mariana, conseguindo, desta vez, olhá-lo nos olhos. Almoçaram juntos na grande mesa. Depois do almoço, Rui chamou-a para a sala. Mariana, esta manhã fui ao tribunal. Para que possas ficar aqui comigo legalmente, tenho de pedir a tua guarda provisória. O tribunal vai investigar o que aconteceu e decidir o que é melhor para ti. E se eles decidirem que eu tenho de voltar para a Carla? Farei tudo o que estiver ao meu alcance para que isso não aconteça. Vou contratar um bom advogado. Queres mesmo que eu fique aqui? Quero, Mariana. Sei que tudo isto aconteceu muito depressa, mas desde que te vi naquela estrada, senti que tinha de te ajudar. Mariana sentiu os olhos encherem-se de lágrimas, mas desta vez era de um sentimento bom e quente. Eu quero ficar aqui contigo, disse ela, a voz firme pela primeira vez. Rui sorriu e afagou-lhe a cabeça. Então, está decidido. Vais ficar aqui. Os dias seguintes foram de adaptação. Rui inscreveu-a numa escola privada perto de casa. No primeiro dia, estava nervosa, mas a professora foi simpática. Aos poucos, uma rapariga chamada Beatriz começou a sentar-se ao pé dela e tornaram-se amigas. Uma semana depois, tiveram uma audiência no tribunal. Mariana teve de ir. O juiz António foi simpático e fez-lhe perguntas sobre a sua vida. Ela contou tudo, a verdade. No final, o juiz concedeu a guarda provisória a Rui por 6 meses. Quando saíram, Rui abraçou-a. Conseguimos, Mariana. Vais ficar comigo. Ela chorou de alívio. Naquela noite, festejaram com um jantar especial, bacalhau com natas e, de sobremesa, pudim de ovos. Mariana, agora que vais mesmo ficar, temos de pensar em coisas importantes, disse Rui depois do jantar. Primeiro, tens de voltar para a escola. Eu quero, respondeu ela, animada. E quero que saibas que podes contar comigo para tudo. E, por fim, sem pensar muito, ela atirou-se para os braços dele. Obrigada por me teres salvo, sussurrou. Eu é que te agradeço por teres confiado em mim, respondeu ele. Os meses passaram. A assistente social, Fernanda, fez visitas e viu que Mariana estava feliz e bem cuidada. O seu relatório foi extremamente favorável. 6 meses depois, tiveram a audiência final. O juiz António leu os relatórios e tomou a sua decisão. Concede a guarda definitiva e autoriza o processo de adoção. O Sr. Rui torna-se oficialmente o pai da Mariana. Lágrimas de felicidade escorreram pelo rosto de Mariana enquanto Rui a abraçava. Conseguimos, papá, disse ela, e a palavra soou certa e verdadeira. A vida continuou, agora com uma normalidade que Mariana nunca conhecera. Um ano depois, Rui conheceu Sofia, uma colega de trabalho. Mariana, a princípio, sentiu medo de ser posta de lado, mas Sofia foi sempre gentil e respeitosa, conquistando lentamente a sua confiança. Rui e Sofia casaram-se, e a família cresceu. 2 anos depois, nasceu Inês. Mariana adorava a sua irmã mais nova e ajudava a cuidar dela com um carinho imenso. Quando Rui recebeu uma proposta de trabalho irrecusável em Lisboa, a família teve de tomar uma decisão difícil. Mariana, mostrando uma maturidade surpreendente, apoiou a mudança. O que importa não é onde estamos, mas estarmos juntos, disse ela. A vida em Lisboa trouxe novos desafios e novas amizades, como Catarina. Mariana continuou a ser uma aluna exemplar e descobriu um talento para o desenho. O seu professor, Diogo, incentivou-a a seguir essa paixão. Decidiu que queria ser arquiteta. Entrou na universidade em primeiro lugar e, durante o curso, estagiou num ateliê de renome, dirigido por Paulo. O seu talento não passou despercebido.
Um dia, um cliente especial pediu que fosse ela a desenhar o seu projeto, um centro de acolhimento para crianças. Mariana dedicou-se de corpo e alma, transformando a sua própria dor em algo belo e funcional para outras crianças. No dia da inauguração, ao ver os sorrisos nos rostos das crianças que iriam viver ali, sentiu que o seu percurso fazia todo o sentido. Uma menina abraçou-a. Naquele abraço, Mariana viu-se a si mesma, a menina assustada na estrada de terra, e soube que tinha conseguido. Tinha transformado um passado de abandono numa vida de amor, propósito e esperança, não só para si, mas para muitos outros.